Olá, quarto ano, bom dia! Hoje vamos continuar com a nossa sequência didática sobre o nosso projeto Folclore, tá certo? Hoje vocês irão fazer a releitura do poema Saci Pererê, que foi feito essa leitura na atividade da quarta-feira passada, certo? Então, primeira coisa, vocês irão fazer novamente a leitura do poema, fazendo um áudio e vão enviar no privado da professora, ok? Logo em seguida, como vocês já fizeram essa atividade e a atividade da página 40, nós iremos agora fazer a atividade da página 41, tá certo? Lembrando que é uma atividade de interpretação. Com isso, vocês precisam fazer a leitura do poema, tá bom? Diz assim a 10ª questão. No texto, o Saci é comparado a quê? Você vai ter que observar no texto. Se você não entendeu, volta no texto, faz novamente a leitura para entender o que é que a questão está pedindo. Ele está perguntando a que o Saci é comparado, tá certo? Na questão 11. Qual é a expressão utilizada para indicar a comparação? Como você identificou a comparação nessa questão, tá certo? Então, observe todas essas palavrinhas que tem no texto que você vai entender, ok? Na questão 12, está pedindo para você conversar com o professor e colega sobre outras palavras que também podem ser usadas em situações de comparação. Registrar aqui. Se você souber outras palavras, você pode colocar. Essa questão não é obrigatório fazer, tá certo? Na questão 13, indique no texto palavras que estabeleçam relações de negação, adição, condição e oposição. Bom, negação, como nós já sabemos, são palavras que negam, por exemplo, não, nunca, jamais. Essas são as palavras que estabelecem relação com negação. Já as palavras que estabelecem relação com adição, você pode observar no texto se tem alguma dessas palavras. Ganhar, além disso, e, né, por exemplo, uma coisa mais outra, tá certo? Então, observem cada palavra. Na relação entre condição, qual é a palavra que estabelece condição? Bom, para condição a gente pode usar apesar disso, se caso, desde que, tá certo? Então, vejam as palavrinhas lá no poema. E para oposição, nós podemos usar porém, contrariamente, ainda assim, mas, entretanto, tá certo? Então, vejam lá no texto, vejam se vocês veem alguma dessas palavras para colocar aqui, na questão 3. A questão 14, nós temos aqui dizendo assim, escolha 3 palavras da questão anterior e crie frases onde elas expressem a mesma ideia. Vocês vão observar quais foram as palavrinhas que vocês colocaram aqui, certo? E daí vocês irão pensar em 3 frases, tá certo? Escolham 3 palavras que vocês colocaram na questão 13 e façam 3 frases, tá certo? Na questão 15, nós temos uma tirinha. Vocês irão precisar fazer a leitura dessa tirinha para responder os itens, o item A e o item B, tá certo? De acordo com a tirinha. A questão 16 diz assim, os textos que lemos hoje foram, nós temos aqui o primeiro texto, qual é esse gênero textual? Que a gente acabou de falar. E esse outro texto, que também é outro gênero textual. Vocês vão observar aqui as opções e marcar a correta. E na questão 17, para qual dos textos a ilustração é essencial? O que é a ilustração? São os desenhos. Você acha essencial onde que esses desenhos aconteçam? Nesse texto, que é a tirinha, ou no poema? Aí você vai escrever aqui a sua resposta, tá certo? Nossa atividade é essa. Não esqueçam de mandar o áudio com a leitura do poema, tá certo? Da página 39.